Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta e no programa de hoje nós temos aqui no nosso estúdio o professor Flávio Ferreira, ele é antropólogo e diretor acadêmico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Canguaretama e hoje vem conversar conosco um pouco sobre suas pesquisas do mestrado e doutorado e também sobre a questão do negro no dia de hoje na nossa sociedade. Recentemente, no dia 13 de maio, comemorado então o dia da abolição dos escravos. E a pergunta que a gente vai fazer hoje, se esse dia realmente tem que ser comemorado. Antes de entrar no assunto, eu quero agradecer ao professor por estar hoje no programa Educação em Pauta. Muito obrigado, senhor. Olá, Bruno, todos que nos assistem, é uma satisfação estar com vocês nesse momento para a gente dialogar sobre esse tema tão importante. E dizer inicialmente que o 13 de maio é uma data que não é de comemoração, é uma data para se pensar as questões que envolvem o tema da negritude, o tema do racismo, o próprio tema da escravidão. Da raça, né, que se fala exato. Muito bem. E é um tema que envolve uma série de fatores, de dobramentos que a gente precisa refletir e trazer para a discussão. Como tema desse programa, e penso que as discussões sobre esse tema, né, da abolição, ela envolve uma série que perpassam, uma série de fatores que perpassam a construção social do Brasil. Né? A gente tem aí 130 anos, né, de uma lei, a lei áurea, a lei da abolição. Recentemente estava em um evento exatamente sobre esse tema e provocava a reflexão exatamente nessa linha de que é um momento para se pensar, né, e não para se celebrar. Fosse uma ideia falsa, um senso comum social de que a abolição teria sido um presente, né, do Império ou da própria Princesa Isabel para a sociedade brasileira. Isso é uma ideia falsa, é um mito, na verdade uma história que se perpetuou muito mais numa tendência de permanência de um regime que era o Império. Né? Tanto que a abolição, a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888 e um ano e meio depois o Império teve o fim, né? O Império ele ruiu e a gente teve a República, né? A proclamação da República. Então a abolição ela tem essa falsa ideia, né? Que foi divulgada e se propagou na sociedade brasileira como sendo uma concessão, um presente da Princesa Isabel. Na verdade, fomos um dos últimos, ou se não o último país da América, né? Isso, o último país do Ocidente. Então, quer dizer, do Ocidente todo. Do Ocidente, o último país do Ocidente. Foi quase que uma força, né? Isso. Apesar de que a Lei Áurea veio depois do sexagenário, do ventre livre, né? Mas algumas delas faziam com que os próprios escravos, teoricamente, estivessem livres, mas livres como? Com que força de trabalho, né? Permaneciam com que se endividassem e voltassem, não é isso? Exato. Isso, então, quer dizer, foi uma ferramenta apenas digamos assim, para levar para a opinião pública uma falsa ideia de abertura, de libertação dos escravos. É nessa perspectiva, não é isso? Exato, Bruno. Tem dois fatores importantes que a gente precisa situar aí. Um é a questão da pressão internacional. Né? O Brasil, como você bem situou, foi o último país a abolir a escravidão. Né? A escravidão ela era oficializada, ela era oficial pelo Estado, né? Pelo Império. E nesse processo de abolição havia essa pressão internacional, né? Havia uma pressão interna também de abolicionistas, né? Do movimento abolicionista. E, de certo modo, a própria lei ela é muito tímida. Né? Ela só diz em um parágrafo, uma pequena frase, que se está abolida a escravidão a partir daquela data, né? Não tem outros desdobramentos, não é uma lei que tem outros desdobramentos para poder se pensar
para poder concretamente ter um direcionamento do Estado perante essa população. Né? Até para que possa ser cobrado, né? Exatamente. Então, a lei ela foi muito tímida. Por quê? Porque desagradou setores, né, internos, por exemplo, os fazendeiros, né, os cafeicultores, né, enfim, os fazendeiros, que dependiam exclusivamente da sua produção da força de trabalho escrava. Né? Então, o processo abolicionista ele vai desagradar segmentos da sociedade. Era uma tentativa de manter o império, né? Era uma ação, foi uma ação que houve uma pressão externa, mas havia também uma tendência, uma vontade política de manter o império e a assinatura dessa lei poderia fazer com que os ex-escravos eles se formassem enquanto uma frente de defesa do império, né? Já que estavam recebendo essa concessão que seria a libertação, né? Para a época, obviamente. Então, uma característica marcante é essa, né, que a lei foi assinada muito timidamente e essa população que sai de um regime escravocrata, no dia seguinte ela está desprovida, né, de apoio do Estado. Né? O Estado ele não indeniza também os proprietários dos escravos, nem indeniza as famílias ex-escravos. Né? E as lavouras sofreram uma crise, né, nesse momento. E aí ficou um momento muito complicado para aquele proprietário, digamos assim, dessa força de trabalho. Mas a pergunta que eu faço, e isso do ponto de vista antropológico também, né, até já problematizando para hoje, tem um antropólogo francês, o Edgar Morin, que ele fala que é necessário, né, a gente rehumanizar. E a perspectiva que eu pergunto, quando a gente utiliza o termo raça, né, como se o negro fosse diferente do branco, ou fosse diferente de outros lugares do país, por exemplo, né, quando a gente fala do africano que veio do Brasil, ou até o próprio atravessamento do Dia do Índio, né, que entra também como uma falácia dentro do mesmo 13 de maio. É uma falácia, né? Então, trazer a humanidade da humanidade, eu acho que é algo que precisa também ser discutido, né? Para que a gente não faça essa diferenciação desse outro que veio e foi domesticado e que, inclusive, faz parte do nosso DNA, né? O brasileiro precisa refletir muito sobre isso. Como é que a gente poderia passar a problematizar essa questão negra com essa perspectiva? Você traz um elemento importante que são as teorias raciais, né? As teorias raciais, elas foram muito difundidas ao longo do século XX e justificou muitas ações perversas, ações violentas do Estado, né? E aí penso que esse tema precisa ser sempre discutido, né? Hoje a antropologia trabalha, reflete, existem campos de pesquisa atualizando as discussões sobre o tema da raça, né? E as discussões elas tiveram muitos desdobramentos, né, desde então para as ações efetivas do Estado, né? Por exemplo, se a gente pensar que o Estado precisa garantir ações afirmativas, né? Políticas de cotas, né? O próprio movimento negro tem pautado isso muito fortemente nas suas reivindicações, nas suas ações políticas. Então, o tema da raça ele tem um papel fundamental na agenda pública, né? Na agenda da esfera pública, né? Basta pensar, por exemplo, que muitos grupos sociais, né, muitas comunidades que se formaram pós-abolição e se fixaram em determinado território, né, hoje elas desde 1988, elas têm garantido a posse desses territórios, né? O artigo 68 do ADCT, da Constituição Federal, garante a posse e o direito
as terras que essas comunidades, que o texto fala em remanescentes de quilombo, estejam habitando, e a garantia legal do direito à terra. A verdade é que, pós-abolição, até 1988, houve, né, um hiato muito grande, e a sociedade ela sofreu uma amnésia coletiva, né, porque pós-abolição, advento da República, se varreu o assunto para debaixo do tapete. Se escamoteou o tema que o Brasil tinha se forjado, se inventado, né? O Brasil nasceu em cima de um regime escravocrata, né, de perseguição e etc., e violência, e isso foi escamoteado, foi colocado para debaixo do tapete. Por isso que muitos pesquisadores falam nesse aspecto, né, da amnésia coletiva, e que só em 1988 vão aparecer uma legislação democrática, uma legislação, uma abertura política no sentido de garantir direitos. Com a Constituição, né? Exatamente, com a Constituição. Agora, só a questão da escravidão, ela não explica a causa negra no Brasil, não é isso? O senhor concorda com essa perspectiva? Sim, ela tem... Porque a gente traz muito essa questão, né? Hoje está dizendo que o dia 13 de maio não é um dia para que a gente possa comemorar, mas inclusive que possa refletir sobre essa questão para gerar outras questões. Mas é correto afirmar isso, então? Sim, eu acho que a gente não pode, não deve, de todo modo, reduzir, né, a questão negra no Brasil somente ao tema da escravidão. Né? Eu acho que, claro, foi um momento importante de formação de Constituição, né, da sociedade brasileira, da sociedade nacional, do povo brasileiro, da nossa formação, da nossa Constituição social, cultural. Mas para a gente pensar hoje, a gente precisa trazer para a reflexão esses elementos, né, esses elementos de um tema que foi silenciado, foi varrido para debaixo do tapete, né, e é um tema que envolve, por exemplo, pensar no extermínio da juventude negra, né, que envolve pensar numa população que foi desprovida de acesso à saúde, à educação, ao trabalho transporte, também, né? ao saneamento, ao trabalho, né, uma população que constituiu as periferias, né, das cidades, e que foi historicamente, foi excluída e marginalizada socialmente. Né? Então, esses elementos eles precisam ser trazidos à tona hoje para a gente poder pensar isso, não num aspecto de continuidade, mas num aspecto de reflexão sobre o momento, nosso momento formativo, e como isso atravessou o tempo e nos influencia até hoje. E hoje como um texto da cultura, né? Que é muito forte, e aí o preconceito também. Vamos fazer uma pausa, mas no segundo bloco a gente volta a esse assunto. Eu faço convite para que você não mude de canal e continue conosco. Já no segundo bloco do programa Educação em Pauta, a gente continua com essa entrevista. Até já! Voltamos a entrevistar o professor Flávio Ferreira sobre a questão do negro na sociedade atual, obviamente atravessando a questão antropológica e os desafios que você e a opinião pública muitas vezes têm quando a gente fala dessa questão. Professor, a gente estava fazendo exatamente esse diálogo desde da origem da nossa cultura, né? Se eu não me engano, foi o Caetano que em uma entrevista disse, não, às vezes o brasileiro esquece, até mesmo os clarinhos, os brancos, né? Esquecem que dentro do nosso sangue corre o sangue negro. Então, como hoje em dia a gente pode problematizar essa questão dos espaços, né? Com o tempo foram se criando cotas e outras coisas para garantir o espaço na educação, na cultura, no emprego, para exatamente os negros, em função de toda essa dívida histórica. E é essa pergunta que eu faço. Como isso deve ser explorado junto às instituições, tendo em vista em que o governo que está posto aí, muito embora a partir de diversas reformas, tenha feito como disciplinas de sociologia, de filosofia, não estejam dentro de instituições como o IFRN. Né? Como discutir, por exemplo, textos de raízes da cultura de Sérgio Buarque de Holanda, de Gilberto Freire, de Caio Prado Júnior e diversos outros personagens que falam sobre a nossa cultura, se a gente não vai ter mais espaço nem nas escolas.
Você toca num tema que é importante, né, que é exatamente a relação aí, a, temas sociais o debate disso no campo educacional, né? Então, por exemplo, existem leis que garantem o ensino da história afro-brasileira e indígena nos conteúdos escolares, nos espaços escolares, né? É preciso que se paute esse tema, é preciso que esse tema ele esteja inserido nos espaços educacionais. Inclusive, no Rio Grande do Norte tem escolas municipais indígenas, né? Isso. Da Catu, né? Do Luiz Catu, Canguaretama. Perfeito. Goianinha também, não é? Exato. Essa lei, Bruno, só para complementar, é uma lei nacional, uma lei federal, né? E ela precisa ser cumprida, precisa ser tirada do papel, no sentido de que a sociedade ela precisa discutir os seus temas, ela precisa discutir os seus problemas, ela precisa refletir sobre si. Os seus equívocos também, isso, né? Históricos. Sobre os fatos históricos, né, que marcaram e principalmente que tenha a visibilidade essa população, né? Essas populações que se formaram, que nos formaram, nos constituíram enquanto povo, enquanto nação. É preciso que se paute esses temas no espaço educacional. É por isso que essas leis garantem isso, né? Que se traga um conhecimento dentro dos espaços escolares sobre as práticas, os rituais, as religiões religiões né? de matriz africana, exatamente. O conhecimento da cultura, né? Afro, o conhecimento da cultura indígena. Então, esses pontos que você destacou na sua pergunta são fundamentais. São fundamentais. Inequivocamente, há essa necessidade. E a sociologia, a filosofia, né, e outras disciplinas, a história, a geografia, são ciências humanas que têm esse papel. Tem esse papel reflexivo, a instância reflexiva de temas e assuntos importantes e formadores da nossa sociedade. Professor, a questão da causa negra, digamos assim, né? Do ativismo. Por que então que o dia 13 de maio não, a gente já falou um pouco, mas para tornar mais claro para quem está em casa, por que então ele não deve ser comemorado e outras questões devem ser suscitadas a partir de uma data como essa? Isso. O 13 de maio não deve ser comemorado pelo fato de que ele é uma menção, dia, né? uma menção de um dia que se popularizou equivocadamente como sendo um presente do Império à libertação. Então não foi um presente. Houveram vários fatores, como eu já citei no bloco anterior, a respeito de que há fatores externos, um momento político interno. O dia a ser comemorado, que o movimento negro traz de forma muito coerente, é o 20 de novembro, né? Que é exatamente o dia da consciência negra, que se refere à data lá da morte, né, do Zumbi dos Palmares, né? Que aí é uma data muito mais representativa, é uma data, né? muito mais representativa, muito mais marcante, muito mais contundente, porque evidencia a importância dos quilombos, né? Evidencia a importância dessa organização social de resistência, dessa organização política, né? Que marcou ao longo da nossa história um processo de constituição interna. Contra-hegemônico, né? Contra-hegemônico, exatamente, perfeito. Você foi bem feliz aí no uso do termo. E o senhor fez pesquisas nessa área também, né? Quais foram os avanços ou a perspectiva teórica nessa pesquisa que o senhor fez na época do mestrado? Isso, essa minha pesquisa de mestrado ela foi realizada entre 2007 e 2009 e numa comunidade quilombola que é a da Serra de Gameleiras, né? Fica na região do Potengi, ali em São Tomé. E uma pesquisa bastante exaustiva, onde a gente investigou do ponto de vista etnohistórico a formação dessa comunidade, desse grupo, e
a atualização das suas pautas políticas nos dias de hoje, né? Então, uma marca muito forte dos grupos quilombolas é a sua resistência, a sua organização através das festas, né? São os seus laços de parentesco, é o seu pertencimento com a terra, aquilo que a gente chama de territorialidade, né? Essa relação muito forte, muito estreita, muito marcante entre o ser social, esse grupo social e o seu pertencimento, né? Então esses são elementos muito marcantes, né, daquele momento. E desde 2012 que eu venho fazendo esse trabalho também no Instituto, né? A gente tem o nosso núcleo, o nosso NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e o nosso NEAB reúne várias pesquisas com essa linha, né? A gente tem trabalhado no campus Canguaretama muito fortemente com a comunidade Cibaúma, né, que é uma comunidade, uma das primeiras a reivindicar uma identidade quilombola no estado do Rio Grande do Norte, que está numa região muito próxima do campus, do IFRN, e que está numa região de muita valorização turística, né? Está ali vizinho a Pipa, e as suas lideranças têm um trabalho de organização interna muito interessante, voltado para o resgate do coco de Zambê, né? Que é uma dança, uma reunião, né? Que se dá em torno do tambor, né? Da celebração, da festa, e isso mobiliza muito fortemente a comunidade, né? As pessoas se reúnem muito facilmente para tocar e dançar o zambê. Então a gente tem projetos com Cibaúma, com outra comunidade que também está dentro da nossa área de atuação, que é a comunidade de Arisco dos Pires. A gente teve uma turma de mulheres 1000 para mulheres quilombola. Então são várias ações articuladas dentro do nosso NEAB que tem esse foco, né? A minha pesquisa de mestrado, a gente tem algumas publicações, inclusive recentemente saiu um livro pelo Departamento de Antropologia da UFRN com um artigo meu sobre a minha dissertação. E é uma tentativa de dar continuidade àquilo que a gente pesquisa, né, fora do Instituto e desde 2012 dentro do Instituto. Temos aí uma série de ações nessa linha, né? Ações afirmativas e ações de pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Hoje em dia se discute muito a questão da igualdade, né? Que às vezes pode parecer a mesma coisa da justiça social. Não sei se o senhor compreende com essa mesma atmosfera de compreensão. Eu vou citar só alguns dados aqui, divulgados recentemente em uma pesquisa da Carta Capital, obviamente em função do dia 13 de maio, né? Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira, 54%, são de pretos ou pardos, né? Em cada 10 pessoas, 3 são mulheres negras. E ele cita algumas causas, né? O tema da matéria é assim, 6 estatísticas que mostram o abismo racial do Brasil. Vem dizendo nessa matéria, só para vocês terem noção, que a igualdade salarial entre os negros e os demais, né, só em 2089 que talvez alcançaria a um patamar de igualdade, e aí talvez de justiça social. Fala sobre o feminicídio das mulheres negras, que aumentou bastante nos últimos anos, né, triplicou, enquanto que as brancas têm diminuído bastante, consideravelmente, né, houve um aumento de 54% nas mulheres negras e uma diminuição de 10% desse mesmo período, e diversas outras coisas, como o ingresso no mundo do trabalho, questão das minorias. Então eu queria que a gente está quase terminando o programa, que a gente pudesse citar essa coisa também para o telespectador. Então, igualdade e justiça social tem uma diferença muito grande, né, professor? Perfeito, Bruno. Você traz dados muito atuais, né, dados preocupantes, né, que a gente precisa refletir e precisa trazer para a esfera pública, para se debater isso com mais afinco, né, para se dedicar a isso, a um debate que precisa irradiar para as ações do Estado, para diminuir esse abismo, né, para diminuir esse fosso de desigualdade. Então você tem uma população ainda uma população negra ainda que precisa de instrumentos para diminuir esse fosso de desigualdade, né? E isso só é feito de modo efetivo se a gente pensar numa ação pública do Estado em busca na linha, né, da justiça social, né? A gente pensar isso
num processo de políticas públicas que garantam a difusão de direitos, né, de direitos coletivos, né, de direitos que possam incluir, né, direitos que sejam numa esfera inclusiva. O tema é extremamente preocupante se a gente considerar, por exemplo, que 130 anos pós 130 anos pós abolição, a gente teve uma vereadora negra da periferia assassinada e até agora não se sabe, não se tem ninguém preso. Então, isso é uma marca que o Estado brasileiro precisa se dedicar, precisa aprofundar esse tema, né? Você trouxe dados que são dados alarmantes, né, coletivos. As grandes cidades, a população negra, ela sofre ainda de situações precárias, né, vulneráveis. É uma população que está à mercê, vulnerável de muitas políticas. Isso é alarmante quando, mais um, entre aspas, né, depois do descobrimento do Brasil, entre aspas, né, a gente tem tortura da escravidão, tortura da ditadura militar e hoje tortura. Não é? Fico alerta, né? Deixo para o professor as últimas palavras, agradecendo já pelo convite de hoje, mas que esse programa sirva de alerta também, não é isso, professor? Isso, Bruno. Eu agradeço o espaço, agradeço pela possibilidade de debater o tema e deixando esse recado, né, para que a gente possa ter desdobramentos, né, concretos sobre esse tema. Desdobramentos concretos no sentido mesmo de poder aprofundar o tema, aprofundar o debate e diminuir, né, esse fosso de desigualdade que ainda marca a sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agradecemos também a você, telespectador, que ficou até aqui acompanhando o nosso programa Educação em Pauta, fazendo sempre o convite para que você possa acompanhar a nossa próxima edição, sábado que vem, às 10 horas, aqui na TV Câmara, com representação todo domingo, às 10 horas também. Você pode acompanhar todos os programas que já foram ao ar pelo Campus Educação à Distância no YouTube. Isso, o canal do Campus Educação à Distância no YouTube. Todos os programas que já foram ao ar estão lá postados para você. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição do programa Educação em Pauta. Até lá!